Vamos lá, bem-vindos, bem-vindos à nossa live de apresentação. Você que está aqui com a gente é muito bem-vindo. Nós estamos aqui para nos apresentar e sim, estamos, porque vem mais gente aqui comigo, vem mais gente aqui comigo. Deixa eu ir trazendo quem vai participar aqui comigo da live de apresentação da Terapias Infinity. Estamos começando esse projeto maravilhoso, incrível. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Roseli, Alessandra. Tem alguém que está com a câmera viradinha aí, tem que desvirar a câmera. Isso, Alessandra, Rosenês, já aqui comigo. Boa tarde, boa noite. E, bom, realmente, realmente é muita alegria estar apresentando esse projeto para vocês da Terapias Infinity. A gente veio hoje aqui para contar um pouquinho de nós, um pouquinho do porquê que a gente se juntou, da nossa história individual e também da nossa caminhada junto, porque a gente já caminha um tempinho juntos por aí. E, bom, ainda tem mais alguém aqui que talvez consiga entrar aqui com a gente. Vamos ver. Ó, gente, para começar, a gente ainda tem alguns desafios com a tecnologia, porque realmente tecnologia às vezes dá um baile na gente, mas a gente vai fazendo como a gente consegue, porque o que a gente não quer é deixar de desenvolver um projeto lindo, maravilhoso, pelo que a gente ainda não sabe. Porque a gente já tem muita coisa aqui que a gente já aprendeu e que já consegue compartilhar com você, ser Infinity, que está chegando aqui com a gente. Então, bom, hum, quem, quem aí, né, já ouviu falar que o planeta está passando por uma transformação? Eu não sei se você acredita ou não na teoria dos espiritualistas, da evolução planetária, mas uma coisa é certa, e eu acredito que você já percebeu, que realmente o planeta está se transformando. E tem muitas pessoas que estão com várias dores, dores emocionais, dores físicas, mentais, muita confusão mental. Tem horas que a gente não sabe nem onde a nossa cabeça vai parar, tem horas que o nosso coração quer uma coisa, a nossa cabeça quer outra. Talvez você esteja vivenciando isso nesse momento. Talvez não. Talvez você já esteja um pouquinho mais alinhado, caminhando aí mais tranquilo, mas nós vivemos isso. Nós vivemos esses tumultos, essas confusões, né? Essas dores na nossa vida, e foi o que nos trouxe aqui para esse mundo das terapias energéticas e como nós conseguimos fazer muito, muito por nós, com resultados incríveis. A gente não conseguiria não querer compartilhar com outras pessoas isso que a gente aprendeu, isso que a gente conseguiu fazer por nós e que a gente pode sim colocar a serviço para apoiar outras pessoas. E é por isso que a gente se juntou aqui no projeto da Terapias Infinity. Bom, nós nos encontramos
lá em 2021, em grupos de estudo de uma técnica que a gente se formou juntas e estava estudando, uma técnica que a gente trabalha, que é o Energy Healing, e lá a gente já estava assim, abrindo portas para essas infinitas possibilidades, e a gente já estava descobrindo que o mundo não era só aquela caixinha, a gente já estava saindo da caixinha, ampliando os nossos horizontes, e depois a gente participou de um coletivo de terapeutas também, a Colmeia Cósmica, onde a gente conseguiu ficar mais próximo e desenvolver trabalhos juntas. E cada vez que a gente se juntava, fosse para compartilhar ou para desenvolver algum trabalho junto, a gente ia encontrando mais e mais afinidades. Eram desejos afins, eram conhecimentos, interesses afins que a gente tinha, fosse por estudar algo novo ou por desenvolver algo que a gente já conhecia, e a gente foi encontrando muita facilidade para integrar os nossos conhecimentos, as nossas experiências para desenvolver trabalho juntas. E aí não podia deixar de acontecer. A gente resolveu se afinizar um pouquinho mais, ficar mais pertinho aqui para desenvolver um projeto nosso, para poder levar para mais pessoas isso que a gente estava vivenciando, que a gente estava descobrindo, que a gente estava desenvolvendo. E a gente foi aí trabalhando, desenvolvendo, a gente já está há um tempo aí com o projeto, trabalhando nos bastidores, e agora a gente está colocando para rodar, né, a Terapias Infinity. E afinal, por que que nós nos juntamos, né? Nós nos juntamos exatamente para poder apoiar as pessoas a se livrar dessas dores, a limpar, desbloquear a vida, desfazer esses emaranhamentos, viver com, com muito mais leveza e de forma mais tranquila. Nós nos juntamos também com o objetivo de apoiar as pessoas que estão aí nessa busca de se reconectar com a sua essência, se reconectar com o seu propósito, né? E despertar mesmo a partir de dentro, despertar para essas infinitas possibilidades do universo, possibilidades de aprender, de crescer, de evoluir, principalmente com mais facilidade, né? Estar presente no aqui agora, se permitindo, se abrindo para novas oportunidades, né? Deixando para trás tudo que já não serve mais, tudo que está atrapalhando, tudo que está pesado, tudo que está enroscando, né? E deixar tudo isso que impede de você ser o que você nasceu para ser. Sim, porque nós nascemos com a possibilidade e nascemos para ser muito mais. A gente pode ser muito mais. Todo mundo tem um tesouro escondido dentro de si. Tem um tesouro a ser encontrado, resgatado. E a gente quer realmente apoiar pessoas a encontrar esse tesouro dentro de si e usufruir disso, vivendo muito mais feliz, muito mais tranquilo. E a gente quer trazer isso de uma forma mais simples, de uma forma fácil, tem muita complicação, para que as pessoas entendam que elas podem sim ter os benefícios energéticos das terapias, muitas vezes sem tanto aprofundamento, sem tanta complicação. Então, já fica aí o convite para quem quer, né? Para quem está buscando essas transformações na sua vida,
e quer apoio para essa transformação, já vem para cá, bora caminhar com a gente, porque junto é muito mais fácil. E vem muita coisa boa por aí, vem nós logo, logo vamos começar a compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas experiências, colocar tudo isso a serviço. Então, fica ligado aí que nós queremos fazer isso junto com você. Hoje a gente está aqui ao vivo no Instagram, a gente ainda não está transmitindo ao vivo no YouTube. Depois essa live vai ficar salva para quem quiser assistir novamente, ou quem perdeu o ao vivo, quiser assistir, vai ficar salvo e a gente vai subir também lá no canal do YouTube para quem gosta, para quem prefere assistir por lá, tá bom? Bom, mas vamos voltar para cá, né? Vamos voltar aqui para as apresentações. Eu já falei um pouquinho da Terapias Infinity e vou falar um pouquinho de mim também, depois vou passar aqui para as meninas, que são aqui também da equipe Infinity, também são terapeutas Infinity, para que elas também se apresentem. Bom, eu, Miriam Junges, nasci no Rio Grande do Sul e logo, logo vocês vão ver que aqui, assim, ó, nós não somos da mesma cidade, nem do mesmo estado, é todo mundo de cada canto do Brasil, tá? Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu moro em Santa Catarina já há mais de 20 anos, moro em Florianópolis e eu sou filha de agricultores, cresci trabalhando na lavoura, o que me deu a oportunidade de um contato muito próximo com a natureza. Então, sempre pé na terra, a chuva na cabeça, o sol, né, o vento, enfim. Mas também tinha grandes desafios quando se tratava de estudar, de se desenvolver, porque era bem lá no interior. Os meus pais, eles fizeram muita questão de que os filhos estudassem, então eles conseguiram garantir o básico, mas para que a gente pudesse dar continuidade e ser algo diferente de agricultores como eles, porque era uma vida difícil, era uma vida bastante desafiadora, a gente tinha que sair, né, ir para outros lugares. E eu queria muito algo diferente. Não que eu não gostasse da natureza, mas o que eu não queria era aquela vida desafiante de agricultor, desafiante e um tanto limitante. Então, ainda com 16 anos, eu fiz a minha malinha, fui para a cidade, trabalhar na cidade, deixei a casa dos meus pais. Não tinha nem 18 anos, eu já mudei de estado, sozinha, né, sem muitos conhecimentos, muita experiência, e não vou dizer que foi fácil, foi bem desafiante. Consegui, sim, superar os desafios, tanto que estou aqui hoje. Porém, mesmo os desafios que a gente supera, eles deixam grandes marcas. E todas essas dificuldades que eu fui vivenciando foram me tornando uma pessoa muito diferente dessa pessoa que vocês veem agora aqui falando com vocês. Quem me vê hoje não imaginaria como eu era em 2020. Eu busquei informações sobre terapias energéticas e espirituais na intenção de ajudar uma pessoa próxima. Mas logo eu percebi que quem poderia ter mais ajuda, quem poderia mais ser beneficiada com isso, era eu mesma. Era uma pessoa que eu não conseguia sorrir. Por tanto tempo, levando tudo tão a sério, eu tinha muita tensão, eu era extremamente tensa. Eu vivia com muitas dores, inclusive dores de cabeça, enxaqueca, dores nos ombros, dores no rosto. Eu não conseguia mais sorrir. Então, vocês podem imaginar que eu era realmente muito séria. Estar aqui falando com vocês com esse sorriso aberto, nem pensar. Porque senão depois eu ficava
com muita dor. E me expor dessa forma, então, sem pensar também. Eu não permitia nem que tirassem fotos de mim, muito menos vídeo. Ah, me colocar na internet, não vou nem dizer o que era. O que um desejo, um propósito não faz com a gente, principalmente quando a gente quer levar para outras pessoas um benefício que a gente experimentou e que a gente gostou muito. E foi o que aconteceu quando eu comecei a fazer terapia, estudar terapia, ser a terapeuta da minha própria vida e também com o apoio de outros terapeutas, eu comecei a cuidar de mim. E aí, nossa, foi muita coisa boa. Eu voltei a sorrir, voltei a ter alegria de viver, porque não era só externamente que eu não conseguia sorrir, eu também não tinha internamente alegria para sorrir, não tinha. E aí eu comecei a desbloquear, a limpar muita coisa. E hoje estou aqui muito feliz, muito um tantinho nervosa, vou confessar, mas ainda assim muito feliz de poder estar aqui apresentando essa live, apresentando a Terapias Infinity e com a companhia aqui da Rosenês, da Alessandra. É uma alegria imensa, uma alegria de coração. Eu realmente me transformei. E essa transformação não tem como guardar só pra gente. Não tem como. E aí a gente acaba deixando de ser apenas terapeuta da própria vida, terapeuta de si mesmo, para ajudar outras pessoas. E aí a gente se junta, né? Porque caminhar junto é bem mais fácil. Então, agora que eu falei um pouquinho já de mim, eu vou convidar aqui a Alessandra para se apresentar também, para contar um pouquinho também sobre ela e se quiser também complementar aí da Terapias Infinity. Bem-vinda, Alessandra. Ah, temos aqui o quarto elemento. A nossa querida Jaque está entrando. Jaque, se conseguires virar tua câmera, colocar aí para a câmera frontal, para nós conseguirmos te ver. Enquanto isso, ver lá. Como eu falei, a gente tem os desafios da tecnologia, sim, porque tem coisas que não são como a gente quer, mas isso é bom a gente aprender, né? Porque na vida é assim. A gente gostaria que fosse tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, só que não, a gente tem os desafios. Mas o que seria de nós sem os desafios? Com certeza não seríamos quem somos, com certeza não estaríamos onde estamos se não fossem os desafios. E aí está Jaque Lima. Olá, Jaque. Que bom ter você aqui com a gente. Oi, 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 meus amores. Como a Miriam disse, são muitos desafios e eu, como muitas e cada uma de nós, estamos buscando esse aprendizado, essa busca interior e também na tecnologia, né? É muito bom estar aqui com vocês, poder multiplicar essas técnicas, além de juntá-las e multiplicá-las, né? Então, é muito bom a gente poder usar isso ao nosso favor e também poder levar isso a outras pessoas. Assim como você aí do outro lado da telinha, que está buscando estar junto
a sua família melhorando cada vez mais, sendo uma pessoa melhor, dando o seu melhor para o seu próximo. Então, é isso aí. Então, eu sou Jaque Lima, né? Moro no Piauí, em Teresina, e sou casada há 28 anos, tenho 3 filhos, um no mundo espiritual que não chegou a nascer, né? Mas que faz parte, eu não poderia deixar de falar nele, né? Como muitos de nós temos alguém do outro lado do mundo, né? Onde faz toda a diferença na nossa vida, e por eles estamos aqui lutando, buscando, estar sempre e cada vez melhor. Tem um, Antônio Vieira, de 16 anos, né? Outro de 11 anos, o Benedito Filho, e o meu esposo, Benedito, né? E formamos essa família linda, maravilhosa, e que hoje nos apoiamos e buscamos levar isso também para outras pessoas, tá? Como eu poderia dizer quem é Jacques Silene? É uma natureba, desde a minha infância, né? No caso, a minha avó, ela veio do interior, assim como a Miriam falou dela, a minha avó veio do interior das bananas, aqui do Piauí, e ela trouxe toda a sua família, ela veio e foi trazendo sobrinhos, primos, enfim, todos os parentes passaram pelas suas mãos, né? Então ela foi mais do que uma matriarca, né? Ela pôde levar isso para as pessoas. E eu aprendi com ela a ser um pouco natureba. Como assim? É que minha avó, Constância, ela tinha sempre um chazinho para isso, para aquilo, né? E essa parte, essa maneira peculiar que ela tinha de resolver as coisas e de dar certo, né? Ela, ela tinha essa, essa peculiaridade de poder dar o seu melhor. E ela, aqui no Nordeste, a gente fala assim, as pessoas saem do mato e o mato não sai dela. E a verdade é essa. A minha avó saiu do mato, mas o mato não saiu dela. Ela trouxe com ela todos esses conhecimentos, todos esses resgates da natureza, como eu digo, de dentro do baú, que são verdadeiros tesouros, né? Então, é, ela sempre tinha uma situação pela qual poderia ser resolvida. Até que um dia nós nos deparamos com uma situação e descobrimos que a minha mãe, Rita, né, estava com câncer. E aí, isso é uma bomba atômica na vida de cada pessoa, de cada família, dos parentes, dos amigos, todos se mobilizam, né? E com isso, eu busquei a, até um contato mais direto com as terapias e busquei de início a hipnose, porque eu soube que a hipnose poderia aliviar as dores. E nesse momento, a gente queria dar qualidade de vida para ela, a gente queria dar o nosso melhor para ela, sem questionar Deus. Mas, no momento de dor, no momento de dificuldade, é muito difícil você fazer a 11ª comida sorrindo, sem a pessoa não poder se alimentar. Não questionar Deus por uma pessoa tão religiosa está passando por uma situação tão delicada como o câncer. E assim, você não questionar Deus é muito difícil. Então, eu tomei 2 decisões: dar o meu melhor nesse momento e não questionar Deus.
Porém, nessa busca de tentar dar o melhor, eu busquei a hipnose para que pudesse aliviar as suas dores. E nesse momento, para dar essa qualidade de vida, eu terminei me aprofundando nas terapias naturais, integrativas, complementares da saúde, de forma alternativa, que passou a ser, na realidade, uma prioridade na minha vida. E a partir de então, me tornei terapeuta e nunca mais parei. Fazia todos os cursos que aparecia, porque eu acreditava que, como a minha mãe ensinou, você tem que aprender de tudo e usar do que precisa. Então, nesse momento, eu busquei, né, me aprofundar nas terapias para que pudesse levar esse alívio da dor, né, para as pessoas. E que essa particularidade a gente pudesse também multiplicar com outras pessoas, certo? Então, a partir daí, essa cada técnica que eu aprendia nos cursos, cada técnica dessa fazia um grande diferencial na vida das pessoas. E a partir daí, eu percebi que cada indivíduo e cada situação, né, tem uma técnica específica, mas eu queria aliviar a dor da pessoa com mais rapidez, né? E a partir daí, eu percebi que buscando isso, seria interessante a mistura de técnicas, usar duas, três, quatro técnicas ao mesmo tempo. E nisso potencializava os resultados de uma forma que elevava com mais rapidez a sua frequência vibracional. A gente conseguia, com essa junção de técnicas, limpar, equilibrar, alinhar, harmonizar toda a situação e todo o processo que aquela pessoa estava passando. Um verdadeiro processo transformador de amor. E foi aí que eu e as meninas nos juntamos, cada uma com uma técnica diferente, e potencializamos essas técnicas. E estamos aqui trazendo para cada um de vocês a possibilidade de se transformar nesse processo e de poder fazer diferença na sua vida, na, na, na diferença na vida da sua família, a diferença na vida das pessoas que você ama, das pessoas que você cuida, né? E é através dessas técnicas que nós estamos aqui reunidas para poder dar o nosso melhor para cada um de vocês. E assim, uma das coisas que a gente busca é sempre ajudar o outro, nosso próximo. E às vezes, muitas das vezes, esquecemos que precisamos essa possibilidade de podermos estar juntos nessa caminhada e desenterrando todas as raízes, todas as nossas histórias, toda da natureza, esse contato, esse resgate divino que a gente precisa para o nosso processo transformador. E assim,
nós estamos aqui pegando cada um e colocando no colo, assim como também nós fomos colocados no colo pelo Criador de tudo para quem nos deu as mãos, né? E que fez diferença na nossa vida. A nossa gratidão eterna a cada uma das pessoas, a cada um dos cursos que nós passamos e que aprendemos e que fizemos essa troca, porque do jeito que nós recebemos, nós também entregamos. Então, essa troca, como eu digo mais uma vez, é transformadora. E é nessa transformação que juntas estamos buscando pessoas também que queiram essa transformação e que queiram ajudar outras pessoas a se transformarem, né? E é exatamente com esse propósito do Criador que tudo que nós estamos nos dando as mãos e fazendo uma ciranda com vocês, com cada um de vocês, para que a gente possa resgatar todos esses tesouros do baú da nossa terra, da mãe terra, para que a gente possa realmente nos conectar com o nosso eu superior, Deus Criador que tudo é. Então, vem com a gente para esse processo transformador. Vai fazer toda a diferença na minha vida, na sua e na de quem você ama. E com vocês, eu chamo a Alessandra, porque senão eu vou falar, ó. Então, vem, Ale. Ai, muito bom, Jaque, Miriam. Então, vou falar um pouquinho de mim agora, né? Eu sou Alessandra Dalla Costa, eu sou também gaúcha, como a Miriam. A Tati nasceu umas cidades bem perto, né, daqui. Eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Só que agora eu tô em Santa Maria e ela tá lá em Florianópolis. E a gente ainda não se conhece presencialmente, nenhuma de nós se conhece ainda, sabe? Nenhuma de nós conseguiu se dar um abraço ainda, né? Mas uma hora vai dar, né? Então, e eu comecei essa busca também de conhecimento, de autoconhecimento, e essa busca de querer evoluir mais há uns 8 anos atrás. Que foi quando eu estava assim, vamos dizer assim, não estava bem no fundo do poço, mas estava quase lá, sabe? Estava faltando pouco para chegar lá. Então, e eu senti que precisava fazer alguma coisa para mudar a minha vida, né? Ela estava um caos. Eu vibrava no vitimismo, eu era a própria vítima. Eu culpava os outros pelo que acontecia comigo, né? Estava depressiva. Estava doente fisicamente, emocionalmente, né? Eu tinha parado um tratamento psicológico que eu estava fazendo, né, como psicóloga, e eu senti que eu deveria voltar, né? Eu decidi que eu deveria voltar para fazer esse tratamento. Né? E quando eu voltei a fazer um tratamento psicológico, eu comecei a conhecer, a buscar as terapias energéticas, né? E eu decidi isso porque eu tinha uma filha na época de 3 anos, né? E eu decidi fazer isso por ela. Mas hoje, tudo que eu faço é por mim também, não é só por ela, né? No momento em que eu busquei ajuda, então, eu comecei a conhecer, eu conheci o Reiki. Uma das primeiras terapias que eu conheci foi o Reiki, né? E com o Reiki eu comecei a estudar tanto e comecei a me autoconhecer também, porque ó, é muito importante, né? A gente se autoconhecer, né? Então, eu fui em busca
de mais terapias, de mais conhecimento, de mais autoconhecimento, né? Porque eu queria ter uma saúde física, mental, espiritual, emocional equilibrada, né? Eu precisava disso, né? E foi muito bom, né? Eu senti que, nesse momento, quando eu comecei a receber essas terapias, eu senti que eu também queria ser uma terapeuta, né? Não queria só ajudar a mim, a minha família, eu queria ajudar a mais pessoas, né? Então, eu comecei vários cursos, eu fiz reiki, eu virei mestre reiki, né? E eu continuo estudando. Aí, em 2021, a gente se juntou porque a gente fez um curso junto do Energy Healing, que essa técnica, num outro momento, a gente vai falar melhor dela também, né? E com esse curso, a gente se juntou para estudar. Com os estudos vieram as amizades, né? Vieram os encontros, vieram as afinidades, né? A gente começou a se afinizar e aí a gente resolveu, né? Entrou para um coletivo, que é a Colmeia Cósmica, que a Miriam já falou, e agora a gente está com um projeto nosso, né? As Terapias Infinity, que nasceu assim, vamos dizer, não sei, foi incrível o jeito que nasceu, assim, né? Foi muito legal, né? E a gente se ajuda mutuamente, né? Nós, como terapeutas, nos ajudamos. Quando uma não tá legal, a outra vem. Então, não, nós precisamos fazer isso para ajudar mais gente, né? Para trazer mais luz para o mundo, né? Para ajudar mais gente como nós a se encontrar também, né? A gente não está aqui querendo que ninguém vire terapeuta, né? Mas que busque esse autoconhecimento, né? Levar um pouco do que a gente sabe, né? Para essas pessoas. Nós viramos terapeutas porque nós buscamos, de alguma maneira, mudar nossa vida e nos apaixonamos pelas terapias, né? Mas o que a gente quer aqui é levar um pouco do nosso conhecimento, um pouco das nossas técnicas, né? Para quem quiser receber, né? E, então, eu sou muito honrada em fazer parte das Terapias Infinity, né? E, e eu quero desejar a todos que estão aqui nos assistindo, quem vai nos assistir depois, que sejam bem-vindos à Terapia Infinity, né? E eu já falei um pouquinho. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho para a Rose falar também agora, né? Então, sejam bem-vindos às Terapias Infinity. Bom, então, meu nome é Rose Inês Lima do Vale, né? E eu moro aqui no interior de São Paulo, em Valinhos, uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha muito gostosa, né? E eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Tanto é que eu me formei como enfermeira, né? E gostava muito de trabalhar no hospital, cuidar das pessoas, né? E durante a faculdade, eu aprendi o toque terapêutico com uma professora minha. E foi a primeira vez que eu tive contato com as energias sutis, né? E, nossa, eu me encantei com esse universo
dessas energias invisíveis, né? E dali eu não parei mais. Eu só continuei estudando mais e mais, né? Fiz muitos cursos, fiz reiki também, sou reikiana, energy healer, florais de bar, tem vários. A gente não para, né, de estudar. A gente se encanta tanto com esse universo que a gente não para de estudar mais, né? E assim, eu fui nessa busca, na realidade, foi mais por minha causa, né? Porque eu sempre fui uma pessoa, quer dizer, eu era uma pessoa extremamente tímida, uma pessoa extremamente com medo, né? Eu vivia com medo, tinha medo de falar em público. Imagina que algum dia eu ia estar aqui diante dessa câmera falando assim, nunca, eu me dava muito branco, né? Eu não conseguia falar nada, né? Na realidade, eu não gostava nem de sair em foto de família, né? Porque eu me achava feia, me achava esquisita, né? E não queria que saísse em foto nenhuma para ninguém me postar em rede social, nem para ninguém me ver, né? Não queria que ninguém me visse. Só que aí eu percebi também que isso não tem a ver com o que os outros acham de mim, o que que os outros vão falar de mim, mas sim o que que eu sinto em relação a mim mesma, né? E com essa busca do autoconhecimento, com esses cursos, né, com os estudos que a gente faz, a gente começa a se autoconhecer melhor, né? E a gente começa a ver que a gente não é aquilo que ressoa ali fora. A gente é muito mais do que aquilo. Porque assim, a gente busca as coisas em lugares fora da gente, e não é fora. Tá tudo aqui dentro. Quando a gente se volta para dentro, quando a gente realmente se conhece, quando a gente busca dentro da gente a verdadeira essência que nós somos, nossa, isso é assim maravilhoso, porque você começa a ver que você pode ser uma pessoa mais tranquila, você pode superar aquele medo que você tinha de falar em público, porque assim, o medo ele não existe aqui dentro, ele está fora. E quando você percebe isso, que ele está fora, que ele não está dentro, uau, isso é assim libertador, né? Porque você começa a ser você de verdade, né? A se mostrar mais, né? E é sobre isso que nós estamos querendo dizer para vocês. A gente se juntou porque nós temos muitas afinidades, né? Nós aqui nos curamos de muitas coisas com as técnicas que a gente usa. E que nem a Lê falou mesmo, a gente cuida aqui uma da outra. Quando uma não tá legal, a gente vai lá e tá sempre cuidando, mandando uma energia, fazendo algum trabalho que vai ajudar aquela pessoa a levantar, né? Então, essa força que a gente tem e essa afinidade entre nós quatro é muito gostoso. E eu só estou aqui mesmo para dizer para você, só vem com a gente, vem transbordar infinitas possibilidades, porque aqui nós vamos estar apresentando várias técnicas, vamos dar várias dicas, para que você tenha um dia mais, mais leve, mais fácil de se lidar. E às vezes uma palavra que a gente fala, que talvez você nunca tenha ouvido, né? Isso pode te ajudar até a tirar de um estado depressivo, né? Então, é só um convite mesmo de estar vindo com a gente, de estar nos seguindo, que a gente vai estar trazendo muitas coisas legais aqui para vocês. Que nem eu falei, eu era muito tímida, muito vergonhosa, né? E eu acabei superando isso tudo.
né? Eu consegui ver que eu tenho uma força aqui dentro, que eu consigo, né? E se eu conseguir, eu que não conseguia falar com ninguém, não conseguia falar em público, não conseguia me mostrar nas câmeras, não conseguia tirar foto de família, qualquer um consegue. Qualquer um consegue. Então só vem caminhar com a gente. É isso. E eu estou muito feliz de estar aqui e de estar iniciando esse trabalho com essas meninas maravilhosas. Só tenho uma gratidão imensa de estar aqui. Gratidão, gratidão, meninas. Realmente, assim, é uma alegria muito grande, é uma honra muito grande estar aqui, né? Colocando a Terapias Infinity para funcionar mesmo. E é interessante que às vezes a gente não presta atenção no que a gente fala, né? E nós mesmos repetimos muito que nós somos suspeitas para falar, né? Que a gente ama a terapia. Mas pensando melhor, acho que a gente seria suspeita para falar dos efeitos de uma boa terapia se a gente não tivesse tantos resultados incríveis na nossa própria vida. Aí provavelmente a gente seria suspeita. Só que não é isso. A gente é simplesmente apaixonado por terapia porque a gente transformou a nossa vida para muito melhor. A gente desbloqueou muita coisa. A gente desfez muitos enroscos, muitos emaranhados, aí como fala, né, a constelação familiar, os emaranhamentos, e que não é só familiar, não é só da ancestralidade, mas tem emaranhamento em todas as nossas relações, né? Tem esses emaranhamentos energéticos, os emaranhamentos emocionais, isso tudo vai nos prendendo, vai dificultando a nossa vida e a gente nem se dá conta, porque muitas vezes a gente não tem conhecimento. E quando a gente começa a trabalhar, isso tudo começa a limpar, a nossa vida começa a fluir com muito mais facilidade. A gente se torna mais leve, fica mais fácil sorrir, fica mais fácil ter alegria, ter disposição. E principalmente quando a gente tem com quem contar. E aqui a gente se juntou exatamente porque a gente se apoia mutuamente, além das nossas afinidades para um propósito comum, para um projeto comum, a gente também tem afinidades pessoais e a gente consegue ajudar uma outra. A gente consegue se complementar em muitas coisas, né? Eu tenho facilidade em algumas coisas, a Aleja tem facilidade em outras, a Rose em outras, a Jaque em outras, e a gente vai complementando da mesma forma que a gente faz com as nossas técnicas, com todos os nossos conhecimentos, as nossas experiências, a gente vai complementando para que isso tudo trabalhe junto, de uma forma integrada, e aí as coisas funcionam muito melhor. Então, não sei se alguém aí vai considerar suspeito, mas eu posso dizer para mim que eu sou apaixonada pelas terapias. Como já foi falado, a gente não para de estudar, né? Eu acho que só aqui tem menos tempo nessa jornada, mas também já fiz aí vários cursos, várias técnicas, e a gente está sempre aprendendo mais, sempre trazendo mais informações e sempre buscando as melhores maneiras de integrar tudo isso, porque a gente não usa mais tudo em separado. A gente vai integrando o nosso conhecimento, a nossa experiência, juntando aqui a força das colegas aqui, né, se une para sempre fazer com que seja mais fácil, mais rápido, mais potente, da forma mais amorosa possível,
da forma mais gostosa também, porque tem as suas dificuldades? Sim. Tem os seus desafios? Sim. Mas os ganhos são incríveis, são maravilhosos. É isso que nos junta, é isso que nos move, é isso que nos mantém com energia, com força, com disposição e com muito amor para estar aqui compartilhando com vocês. Então, já convidando, quem aí ainda não está seguindo a gente, segue o nosso perfil, que vem muita coisa boa depois dessa live. Logo mais a gente vai começar a falar das nossas técnicas para que cada um possa conhecer um pouquinho do que a gente faz, como que a gente faz, para saber das possibilidades e também trazer informações assim de como vocês podem ter esses benefícios vocês mesmos, até em atividades bem participativas, bem dinâmicas, onde vocês vão poder usar do conhecimento que a gente vai compartilhar para melhorar a sua vida. Então, vem com a gente, segue o nosso perfil e se lembrou aí de alguém que também pode se beneficiar com isso, compartilha. Comenta com a gente, se quiser contar um pouquinho também, quem aí está com a gente, que já é terapeuta, que também compartilha de um pouquinho da história que a gente contou aqui para vocês, também comenta aí com a gente. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, também pode perguntar, que a gente vai estar acompanhando aí e respondendo na medida do nosso possível. Então, segue conosco. A gente está nessa caminhada para crescer, para aprender, para se desenvolver, para evoluir, realmente para se abrir para as infinitas possibilidades do universo. Então, quem quer infinitas possibilidades de ser feliz, de viver melhor, vem ser Infinity com a gente. Meninas, vocês quiserem aí falar mais alguma coisinha, que o nosso tempo está quase acabando. Gente, eu que não conseguia me expressar, né? Não conseguia falar nada. E falar de mim é difícil. E estou aqui superando, ainda, é lógico que tenho muitas travas ainda, né? Mas a gente está cada dia mais desbloqueando essas travas. Porque para quem não conseguia se expressar e falar nada, né? Então, assim, eu já me sinto uma vitoriosa de estar aqui, ao vivo, falando com vocês, né? E é isso, né? As técnicas, elas vão abrindo infinitas possibilidades mesmo para a vida da gente. E desbloqueando muitas coisas que estavam travadas há muito tempo. Resgatando os tesouros internos. Sim, com certeza, com certeza. E é isso Tudo aí. aí dentro. E é isso aí. A gente, juntamente com cada um de vocês que se identificaram, bota aí, hashtag eu me identifico com cada um, né? Hashtag eu também tenho uma história e conta essa história aí pra gente, né? Diz aí o que você gostaria de saber, o que você gostaria que nós trouxéssemos para você, qual a dificuldade que você está enfrentando e que você se identificou. Fala aí para a gente, comenta, porque estamos juntos nesse processo, estamos juntos nessa transformação. E é exatamente dessa forma, com os desafios tecnológicos, os desafios como pessoas, como seres humanos,
e estamos nos identificando com você aí também do outro lado da tela. Somos pessoas comuns, somos pessoas que estamos nessa jornada buscando estar cada vez melhor para a gente e para quem a gente ama. E eu só quero agradecer mesmo a presença de todos, né? Dizer que é muito importante para a gente, cada um que está aqui hoje, né? Cada um que vai ver essa live depois. É muito importante, né? E segue a gente. Quem ainda não está nos seguindo, segue a gente, que vai ter muita coisa legal, tá? Vai ter muita dica legal para o dia a dia que você mesmo pode fazer em casa. A gente vai estar dando dicas bem legais e outras coisas mais. Aí vem muita coisa, tá? Se, se depender do que a gente está trabalhando aí, realmente vem muita coisa boa. Então, gratidão, gratidão a quem nos acompanhou aqui ao vivo, a quem assistir depois e principalmente a quem decidir caminhar com a gente, crescer, aprender, evoluir. Gratidão. Um grande abraço de luz que chegue até você, que te envolva, para já começar a tornar a sua vida mais leve, mais tranquila, mais feliz. Tchau, tchau.